Então, oficialmente, sejam todos bem-vindos hoje na defesa do trabalho de conclusão de curso da nossa aluna Ellen Taconi Ferraz de Campos, que ela vai descobrir o título tudo. E eu, primeiramente, queria agradecer oficialmente a presença dos primeiros externos, do Paulo, do Ramon, e dos internos aqui, o Mauriano, internos de Mauriano, e o professor Lobo, por terem aceitado participar desta banca. Só queria manifestar o protocolo. Temos várias pessoas que estão participando de forma remota também, que não são membros da banca. Eu preciso só que não liguem a câmera nem se manifestem durante o protocolo. O protocolo vai ser o seguinte: ela vai ter até meia hora, menos, para apresentar o TCC. Depois disso, vamos proceder à defesa, com os membros. Normalmente começamos com os que estão mais prontos, tá bom? Então, sem mais delongas, Ellen, por favor, a palavra é contigo. Primeiramente, bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer à banca e cumprimentá-los por estarem aqui presentes na avaliação do meu trabalho. Gostaria de agradecer ao professor orientador Ricardo, que esteve comigo desde a iniciação científica até hoje, me orientando e contribuindo para a elaboração desse trabalho. Vou compartilhar com vocês a apresentação. Dando início à minha apresentação de conclusão de curso, que chama Modelo para caracterizar a organização da produção fabril em empresas de construção off-site. Me chamo Ellen Campos e vou iniciar a apresentação. A estrutura da apresentação foi dividida em 6 momentos, iniciando por uma breve introdução do contexto. O setor da construção civil ele é marcado pela baixa produtividade e pelo alto nível de desperdícios. A industrialização nesse contexto surge como alternativa para esse cenário, sendo definido a industrialização por Sabatini como um processo evolutivo, por meio da implementação de inovações tecnológicas, métodos organizacionais e técnicas de controle. Uma das maneiras de se aplicar a industrialização é a transferência do processo produtivo artesanal do canteiro para um ambiente fabril controlado, ou seja, a produção off-site, que significa produção fora do canteiro. Ellen, desculpa te interromper, mas eu acho que para nós aqui está aparecendo o PowerPoint só a capa ainda e sem passar os slides. Vamos dando sequência onde eu parei, tá? Como eu estava explicando, né, a construção modular, ela é um construtivo com maior nível de produção on-site, ou seja, a maior parte do processo é feito em ambiente fabril controlado, e é formado por um conjunto de módulos que compõem módulos construídos em fábrica e altamente finalizados ao deixar o ambiente fabril. Eu reservei essa parte da apresentação para introduzir as razões que motivaram a escolher essa temática de pesquisa. A minha primeira experiência profissional foi em uma Construtec, onde eu pude acompanhar o processo de compatibilização dos projetos até a entrega de kits pré-fabricados em obra. E ali eu pude ver na prática os benefícios da pré-fabricação. Desde a instrução da mão de obra, onde os kits eram encaixados como se fossem legos, e ali eu descobri o mundo da pré-fabricação e abriu esse interesse de entender como que é organizada a produção para que a gente consiga ter esses benefícios de produtividade e redução de desperdícios. Então, a pergunta de pesquisa é como é organizada a produção fabril em empresas de construção off-site, considerando diferentes níveis de pré-fabricação e o uso de sistemas modulares. A partir dessa pergunta de pesquisa e da pesquisa na literatura sobre esse tema, eu percebi que poucos estudos analisam como é categorizada a organização da produção. Quais são essas escolhas que orientam a organização da produção? De uma maneira integrativa, levando em consideração o ciclo de vida da produção. Objetivos. O objetivo geral dessa pesquisa é categorizar a organização da produção fabril em empresas de construção off-site, com foco em empresas que operam na construção modular por meio de um modelo estruturado em 4 etapas: projeto, planejamento, fabricação e logística. Os objetivos específicos é o desenvolvimento de um modelo teórico que categoriza a organização da produção modular, comparar esse modelo teórico com contribuições práticas de entrevistas com especialistas do mercado
e a elaboração de um modelo final para categorizar a execução da produção modular e off-site a partir das contribuições práticas e da literatura. Metodologia. A metodologia foi a partir dos 6 passos de Breiman, em uma análise teórica e prática. A primeira etapa, definir a pergunta de pesquisa como já apresentado, o entendimento do tema a partir das palavras-chave dessa temática, foi feita a coleta de informações a partir das abordagens teóricas e práticas. Na abordagem teórica, pesquisas bibliográficas em bancos de pesquisa como o Google Scholar, artigos científicos, livros e dissertações. Já na abordagem prática, foram entrevistados alguns especialistas do mercado com atuação, com mais de 10 anos de atuação em construção modular e off-site. Na segunda etapa, a partir da coleta desses dados, das 2 linhas teóricas e práticas, é possível desenvolver uma análise desses dados, produzindo, na linha teórica, um modelo teórico com as categorizações das principais escolhas no processo organizacional modular. Já trazendo para a prática, a vivência prática, elaborou-se um esquema de linha de produto e linha de componentes para diferentes níveis de pré-fabricação. Por fim, a partir da integração do modelo teórico e do esquema prático, foi possível realizar o modelo final de categorização da organização da produção off-site. E, por fim, a escrita de resultados e conclusão. Agora será feita uma breve revisão de literatura com alguns conceitos. Como, por exemplo, tem diferentes categorias de produtos na literatura. Os produtos de construção eles podem ser divididos de várias formas. Segundo Sabatini, ele pode ser dividido em componentes, elementos e sistemas. Componentes como uma unidade básica. E trazendo esse conceito de componentes para a indústria da construção modular, as partes que constituem os módulos, eles são caracterizados pela modularidade, ou seja, pela medida padrão. E ter uma função final, e não ter uma função final, né, por ser uma parte que constitui o módulo. Existem diferentes categorias que podem categorizar os produtos pré-fabricados. Diferentes autores que categorizam os produtos pré-fabricados. Uma dessas classificações é a partir de 6 tipologias, que variam desde componentes pré-fabricados até a edificação completa, avaliados a partir da complexidade e da proporção off-site da produção. Nessa imagem é ilustrado o ciclo de vida da construção modular, onde você tem planejamento e projeto e paralelamente é feita a fabricação em fábrica e a montagem em loco, a preparação do terreno e a logística para a integração desses módulos produzidos em fábrica em loco. E, por fim, uso e ocupação. Esse trabalho ele dá foco nas etapas de planejamento e projeto e a fabricação e logística, com ênfase na etapa de logística e fabricação. Um importante conceito é caracterizar a produção, que caracteriza a produção é a CODP. Esse é o ponto que marca a transição no fluxo produtivo entre decisões baseadas em previsão e decisões guiadas por pedidos reais do cliente, é o ponto de desacoplamento do pedido do cliente. É importante o trade-off entre produtividade e flexibilidade, onde você tem um acréscimo de beneficiamento do material e da demanda do cliente para a perspectiva da logística. Resultados e discussões. Os resultados são divididos em 3 etapas, como apresentado na metodologia, o modelo teórico, as contribuições das entrevistas e o modelo final para categorizar a dimensão da produção. Iniciando pelo modelo teórico. O modelo teórico ele foi construído a partir do levantamento das principais perguntas que caracterizam a produção, divididas na etapa de projeto, planejamento, fabricação e logística. E os autores que respondem a essa pergunta. Por exemplo, uma das perguntas levantadas é quais são os produtos comercializados e como variam em padronização e customização. Um dos autores que trazem uma classificação é Barlow, que classifica em 5 categorias, que vai desde padronização pura até customização pura na cadeia logística. Um dos resultados desse trabalho foi uma proposta de classificação em níveis de pré-fabricação, sintetizando as diferentes classificações propostas na literatura. Então, esse modelo, ele consiste em 6 níveis de pré-fabricação, variando desde o modelo bruto sem beneficiamento até a edificação modular completa com maior grau de beneficiamento do produto. Agora eu vou apresentar as etapas do meu modelo teórico,
que caracteriza as principais escolhas no processo construtivo modular. A primeira etapa avalia os aspectos do negócio. Então, inicialmente analisado os nichos de atuação a ser avaliado pela produção da empresa, o volume de produção e o ciclo de vida em que a empresa atua. E a etapa de projeto, as questões de compatibilização de projeto, a utilização da metodologia BIM e o projeto de fabricação e montagem. Já na segunda etapa, é avaliado o planejamento, onde é analisado informações específicas do produto. Qual é o objetivo da produção? O objetivo que vai orientar toda a produção. O catálogo de módulos ofertados, comercializados, né? Quais são as opções que o cliente tem a partir que a empresa entrega, né? E qual é o grau de padronização dos elementos que constituem os módulos? Quais partes são padronizadas dentro desse catálogo de produto? A estratégia de padronização adotada e a estratégia de produção em função da CODP, ou seja, em função da demanda do pedido do cliente. Na etapa de fabricação, é avaliado escolhas que impactam na produção modular. Então, como apresentado, o nível de pré-fabricação dos componentes subsistemas que constituem o produto. Então, claro que dentro do produto que está sendo ofertado, né, o modo de fabricação e a estratégia de produção modular. E, por fim, o layout de produção dos módulos. Na etapa de logística, é simplificada a questão para a principal escolha entre terceirização da produção ou a produção própria. A partir da terceirização da produção, é importante definir uma estratégia de relacionamento com o fornecedor, que essa é um gargalo essencial na produção para que você consiga fazer todo o processo produtivo. O modo de transporte e também posicionamento dos módulos. A segunda parte dos resultados são as entrevistas com especialistas. E aqui eu trago algumas das principais contribuições apontadas nas entrevistas. A primeira delas é a definição de uma linha de produto e linha de componente. Então, essas podem ser caracterizadas por layout produtivo e estratégias produtivas distintas. Então, existe a coexistência de mais de um layout produtivo e mais de uma estratégia produtiva para uma mesma linha de produto, porque uma linha de produto é abastecida por uma série de componentes. Cada uma delas pode ter uma estratégia diferente. Outra estratégia de terceirização, uma estratégia de produção própria. O conceito de industrialização. Ele foi apontado como um processo gradual e contínuo. A definição de módulo foi uma crítica apontada pelas entrevistas, uma falta de clareza no conceito de módulo. Então, sendo apenas o módulo volumétrico 3D considerado módulo. No trabalho, é feita uma discussão a respeito dos diferentes autores que abordam esse tema e na questão do módulo painelizado ser considerado módulo, porque com alto grau de finalização. Bom, a adoção de componentes pré-fabricados na indústria da construção. Então, a adoção cada vez maior hoje na construção tradicional de componentes pré-fabricados. E as barreiras hoje apresentadas na implementação da construção modular volumétrica 3D. Fornecimento especializado, essa é uma das grandes barreiras apontadas pelos especialistas, as barreiras de transporte, logística e além de questões burocráticas, financeiras e políticas de incentivo à construção modular no cenário brasileiro. Agora será apresentado um modelo final a partir da revisão de literatura e das contribuições práticas. Como apresentado nas contribuições das entrevistas, foi definida uma linha de produto e uma linha de componente, esquematizados nessa imagem. Em que você tem uma linha de produto final com um nível de pré-fabricação abastecido por linhas de componentes paralelas que alimentam essa linha de produto. A integração da linha de produto e componente pode ocorrer tanto em ambiente fabril, quanto dentro do local de obra, a depender das barreiras de logística e de transporte, né? E todas as decisões devem ser previstas dentro da etapa de projeto. Iniciando a apresentação do modelo final, a parte de projeto, ela não teve grandes alterações, sendo representada em opções de respostas de sim e não, quanto à compatibilização, a utilização do modelo BIM e da metodologia BIM, e dos designs de fabricação e montagem. Na etapa de planejamento, se mantém as características da produção, né, qual é o nicho de utilização desse produto. Agora a gente está falando de uma linha de produto específica, objetivo,
da produção dessa linha de produto, o nível de pré-fabricação desse produto ofertado, como já explicado anteriormente, e aqui é definido as linhas, o catálogo de produto ofertado. Então, existem opções pré-definidas ofertadas ao cliente ou não? O pedido ele é feito a partir da demanda do cliente, a partir do concept order, ou seja, a partir da demanda, não existe uma padronização dos produtos. E é investigado quais são essas padronizações e customizações, feitas essas escolhas a partir dos componentes que compõem o produto, das partes que compõem o produto. Por fim, é feita uma trilha que leva à identificação. Ou seja, uma trilha que vai identificar, a partir das escolhas de padronização e customização, quais são as estratégias de produção em função da demanda. Na etapa de fabricação, caso a empresa opte por fabricar internamente os módulos, novamente avaliado o volume de produção e o nível de pré-fabricação dos componentes, desativando, né, claramente, os subsistemas que não compõem o produto final que está sendo avaliado no modelo. Nessa etapa foi feita uma simplificação para a avaliação do modo de fabricação, a partir de duas principais características: a tecnologia na fabricação e a mão de obra, a qualificação da mão de obra. Agora a parte do sistema de produção, onde também é diferenciado em linha de produto e linha de componente. Pois dentro de uma mesma linha de produto podem haver diferentes linhas de componentes, e essas linhas de componentes elas podem ter diferentes estratégias de fabricação, que estão diretamente ligadas à customização ou padronização do produto. O layout segue a mesma lógica, acompanhando a estratégia de produção, o layout também se modifica, pode modificar para as diferentes linhas de componentes que compõem esse produto, a partir da customização já prevista na etapa de planejamento. Por fim, a logística, como apresentada no modelo teórico, baseada a partir da escolha de terceirização da produção ou de produção própria, a estratégia de relacionamento com o fornecedor, novamente, né? E se mantém também o modo de transporte, içamento e posicionamento. Conclusão. Principais achados dessa pesquisa. Essa pesquisa proporcionou alguns avanços do conhecimento referente a um modelo que diferencia linhas de produto e linhas de componente que não foi identificado na literatura, um modelo prático que faça essa diferenciação, a crítica à aplicação direta de conceitos da manufatura, como visto em estudos recentes sobre essa temática, em que os conceitos da manufatura são aplicados à construção modular, porém não levando em consideração a variabilidade de projetos e o cenário específico da indústria da construção civil, as principais escolhas da organização da produção modular e off-site de uma maneira objetiva. As principais contribuições da pesquisa foram um modelo flexível que consegue abranger diferentes níveis de pré-fabricação, não ficando refém apenas do modelo volumétrico 3D, uma base prática para as empresas consigam mapear o seu processo produtivo, o entendimento sobre a organização produtiva na construção modular e off-site, e orientações para trabalhos futuros e investigações do tema. As principais limitações, por fim, foram um número restrito de entrevistas e a aplicação direta desse modelo. Algumas indicações de pesquisas futuras: a aplicação desses modelos em contextos variáveis, né, em várias empresas com diferentes linhas de produto, a classificação dos modelos de produção industrializada, que nesse trabalho foi simplificado para apenas duas características: tecnologia de produção e mão de obra, especialização na mão de obra, e o equilíbrio entre a customização e a escalabilidade, que foi um ponto apontado fortemente nas entrevistas. Seguem as referências do trabalho. E, por fim, gostaria de agradecer a todos os presentes, a banca, o professor e minha família que está aqui acompanhando. Fique aqui meu contato. Muito obrigado, Helena. Por favor, convido os membros da banca a ir aqui na frente. Tá? Ele fica sentadinho ali, a gente vai sentar do outro lado por uma questão de transmissão. Tá? Pode ir. No mudo, Paulo.
Professor Ricardo, está muito baixo o seu microfone, tá? Aqui vai melhorar. Aqui vai melhorar. Melhorou. Melhorou. Aí vou fazer que cada um sente aqui do lado Não, a gente faz a dança das cadeiras depois. A gente senta aqui lá. Sim, não tem jeito, né? Primeiro, se vocês já quiserem ficar sentados aqui, o Eduardo ficar aqui, o Mariano, fiquem à vontade, tá? Então, pessoal, muito obrigado, né? Vai sentar aí no cantinho? Eu vou sentar aqui no cantinho, sim. Tá? Muito obrigado pela sua paciência, espero que tenham ouvido bem, desculpem os problemas técnicos. A gente ontem treinou tudo menos o que deu errado. E depois sistêmico, mas né, sempre aparecem novos problemas, sempre aparecem. Né? Mas, enfim, eu queria agradecer novamente e a tradição aqui é sempre convidar para falar por início. Vamos lá. Estou um pouco mais perto, que eu estou em Curitiba, mas vamos inverter o fluxo logístico, então, que é um dos temas. Né? Muito obrigado novamente. Eu gostaria primeiro agradecer mais uma vez você estar aqui. A palavra é contigo, Ramon. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar. Já tinha, né, durante a entrevista, a exposição, já tinha dado minha opinião sobre a relevância do tema. E mesmo deparando somente com o modelo, que vamos dizer que é o modelo teórico naquele momento, que era o resultado final, né? Mas ao ter acesso, né, a toda a revisão bibliográfica, também fiquei, vamos dizer, surpreendido também positivamente com a profundidade do estudo. São conceitos extremamente relevantes para a produção industrializada, modular off-site, seja qual for a nomenclatura, abordagem, e que mesmo dentro desse contexto, me arrisco a dizer que a grande maioria dos profissionais atuantes no setor não dominam esses conceitos, o que hoje torna, vamos dizer, isso uma dor dentro desse setor. Não é só o setor de construção convencional que não domina esses conceitos, mas os principais players atuando também com construção off-site, modular, ainda não os dominam, e eu queria parabenizar tanto a Ellen por todo o esforço. Eu já falei, a profundidade que se entrou nesse tema faz jus até além de um TCC de graduação, já um nível de pesquisa de mestrado, né? Então fiquei todas as outras referências, apesar de eu não ter um background acadêmico, eu sou curioso, gosto muito de ler artigos, e então posicionaria, né, a contribuição que você está fazendo como um nível muito alto, até acima do que eu esperava para um trabalho de graduação. Acho que o trabalho tem essa relevância porque ele também conseguiu dar luz à complexidade do que é o negócio de construção modular off-site. Então, a gente vive na prática essa complexidade, mas quando a gente consegue ver todo esse encadeamento de decisões que formaram todas as tabelas, os fluxos ali, a gente tudo bastante condensado, mas a gente sabe que por trás daquilo, né, é um nível de complexidade bastante grande, que foi muito bem referenciado também pela revisão da literatura. Acho que também foi bastante interessante, porque o trabalho ele transitou de um nível estratégico para o tático e operacional, essa visão do negócio da construção modular, né? Além das etapas, né, do ciclo de vida, e conseguiu transitar muito bem do estratégico, tático e operacional, que a gente vê em muitos casos que se peca nessa estratégia, algumas abordagens, alguns até cases icônicos internacionais, né, que tanto se falam. Então, acho que esse foi um outro ponto que eu queria ressaltar. Tive uma surpresa positiva pela forma como vocês conseguiram inserir também no modelo revisado aquela discussão que nós tivemos sobre produto, componente. Então, achei muito interessante a forma como eu passei a ser, acho que um feedback de uma forma não tão estruturada, vocês conseguiram ter a habilidade de transformar aquela entrevista em uma contribuição para o modelo que eu achei que ficou bastante relevante também. Então, de uma forma geral, né, primeiramente eu queria parabenizar tanto o professor Ricardo, que acho que conseguiu orientar muito bem
pela todas as fontes bibliográficas citadas, né? Acho que trouxeram essa robustez, essa base para o trabalho e a pesquisa da Erin, que se aprofundou muito bem. Não sei se posso ir adiante com dúvidas e sugestões, professor? Claro que sim. Sim, sim, Perfeito. perfeito. Bom, o primeiro ponto que eu ia colocar ali, pelo menos no arquivo que eu recebi, por e-mail, mas eu vi que já foi corrigido na apresentação, nas tabelas lá que diferenciam estratégia de fabricação e de layout. Estavam 2 vezes linha de componente, não linha de componente de produto. Agora eu entendi ali, eu vi que na apresentação já estava separado, então acho que foi só uma questão de edição mesmo, né, da versão em PDF que foi enviado. E lá também tinha alguns erros de referenciamento das tabelas ali na conclusão, né, nas discussões, mas é só um detalhezinho de formatação. Sobre onde eu tenho uma sugestão um pouco maior ali, especificamente, e dúvidas, na verdade, né, quando a gente aborda ali as estratégias em função do ponto de desacoplamento, né, na revisão de literatura se usaram algumas terminologias, nas listas de siglas tem algumas terminologias, como make to order, make to assembly, make to stock, e no modelo final a gente trabalha com make to forecast, e talvez eu seja que faltou uma explicação só um pouquinho mais aprofundada sobre cada um desses modelos, porque a revisão explicava alguns modelos que não necessariamente foram aqueles da sigla adotada lá. Então, eu fiquei nessa dúvida ali, por exemplo, se o make to forecast seria a mesma coisa do que o make to stock. Me deu a entender que sim, mas dependendo do autor, às vezes ele explica isso de uma forma diferente. Talvez tenha faltado ali nesse aspecto trazer a interpretação que esse modelo dá, porque eu ainda vejo, né, o pessoal lá da Suécia, às vezes trabalha com algumas nomenclaturas, os norte-americanos outras, e alguns trabalhos, e algo relevante, até como um próximo passo, seria a gente trazer aí uma interpretação desse modelo para ter mais clareza, porque eu acho que quem for aplicá-lo pode ficar com dúvidas especificamente nessa parte, justamente por aquilo que eu falei, vocês estão entrando num campo de conhecimento que os players que vão aplicar esse modelo ainda não dominam completamente. Então, talvez explicar um pouco mais vai ser importante para a boa aplicabilidade do modelo. Se quiser me interromper em relação a essa dúvida, em relação à explicação do make to forecast, em específico, se entre o engineer to order, ele seria um paralelo ali ao design to order ou concept to order, chegaram a fazer essa avaliação, e por que foram escolhidos esses modelos em específico? Já que nas referências haviam outros também, né, ou outras siglas ou outros conceitos. Perfeito. Primeiramente, muito obrigada pela contribuição. Você foi fundamental para esse trabalho. ¿Se cortó o áudio? Não, né? Consegue me ouvir? Sim. Ah, tá. Conseguimos sim. Primeiramente, gostaria de te agradecer, porque você foi fundamental para a construção desse trabalho. O seu conhecimento foi muito rico para que eu consiga desenvolver essa pesquisa e aproximar ela da prática. Agradeço pelas suas colocações. E a respeito das estratégias em função da CODP, realmente, assim, existem na literatura diferentes nomenclaturas para o processo para estratégias de customização da produção. Porém, esses tratados inicialmente, eles são a partir da indústria da manufatura. Então, a escolha utilizada no modelo foram as estratégias aplicadas à indústria da construção, como referenciada na revisão de literatura. Então, acho que vou anotar aqui para deixar mais claro por que eu utilizo os conceitos que eu considerei,
Por exemplo, você citou o Concept to Order, ele entra, ele entra substituindo o Engineer to Order, por exemplo. Então, é porque é a aplicação dos conceitos de Engineer to Order da manufatura para a indústria da construção civil, em que é feita a partir do conceito, então, Concept to Order. Existe, sim, um paralelo entre as estratégias em função da CODP da manufatura para as estratégias adotadas no trabalho, e eu vou deixar mais claro na revisão do trabalho por que foi feita essa escolha. Muito obrigada. Perfeito. Talvez alguma tabela com essa correlação, ou até mesmo uma descrição um pouco maior dela ali, porque, como eu falei, são conceitos que não são completamente dominados, e eu mesmo tenho algumas dúvidas entre eles ali. Acho que seria interessante entender um pouquinho mais, já que vocês estudaram tanto a respeito deles, né? O outro... esse é o principal ponto que eu sugeri de uma revisão, mas uma adição de uma complementaridade de informação, né? E do ponto de vista, especificamente, eu sei que não foi tão abordado tão profundamente, né? Vocês deixaram claro isso, a parte logística, né? Porque se pegar só esse campo aí, daria para fazer outros estudos, teses completas só sobre isso. Mas acho que talvez uma questão que tem uma correlação muito importante na logística e que não estava ali dentro das seleções do modelo, e eu não percebi isso também quando eu passei o feedback na entrevista, mas agora vendo o todo, surgiu mais um insight, é a questão da distância, porque às vezes o modal, o efeito decisório sobre o nível de industrialização, se né, não só o nível de terminalidade, mas o quão volumétrico é a edificação, né, o quão otimizado precisa ser o transporte, a forma como vai ser subdividida a edificação, ela muitas vezes está relacionado lá dentro daquela visão ainda mais estratégica, que se correlaciona com a tática operacional, que nem vocês conseguem fazer isso em todas as etapas ali, e acho que esse fator raio de atuação, ele pode fazer com que todas as estratégias sejam diferentes. E ainda tem, e o próprio raio de atuação, ele ainda tem algumas nuances ali, né, que, né, poderia ser tanto numa empresa que trabalha com uma cadeia mais estruturada de suprimentos e terceiriza uma parte, tanto a distância da terceirização até a indústria, e depois da indústria até o canteiro, ou eventualmente da terceirização até o canteiro, quando essa terceirização é direta e não passa pela indústria na forma de um componente que ainda vai receber algum tipo de montagem ou transformação complementar. Então, acho que esse poderia ser um complemento, não sei se entra, não entraria talvez assim como uma revisão, mas talvez como os pontos de sugestões para próximos passos. E aí talvez isso poderia substituir a questão do rodoviário versus hidroviário, porque eu acho que o hidroviário ele não chega a ter uma relevância hoje no Brasil tanto para a construção modular, e, de certa forma, o que a gente tem, mesmo sendo hidroviário, se fosse ferroviário, acho que a gente teria duas opções, ou é modal único rodoviário ou multimodal, porque o rodoviário, eu acho que não existe nenhum caso que ele possa ser completamente dispensado, porque vai chegar um ponto que vai virar multimodal, aí numa distância maior poderia acontecer isso, mas acho que assim, 100% hidroviário, 100% ferroviário, nunca vai ser, ou vai ser multimodal ou vai ser 100% rodoviário, e aí entra essa questão das distâncias. Então eu acho que podem ser sugestões para serem trabalhadas em entender as correlações que isso pode gerar ali a montante ajusante, né? E ainda como um próximo passo, né, você já colocou lá, né, a questão da aplicação do modelo, né, eu acho que vai ser muito rico o que vai vir, né, se esse modelo começar a ser aplicado, de repente, se você ou outros pesquisadores partirem desse modelo para fazer alguns papers com resultados, né, acho que vai ser muito rico, e talvez seria interessante, nesses próximos passos, tentar identificar alguns padrões, porque
acho que o modelo está de uma forma que, se a gente pegar, analisar, talvez não necessariamente com entrevistas, mas até com cases icônicos que tem mais informação, né? Mesmo de fora do país, acho que a gente pode identificar alguns padrões correlacionando as etapas do ciclo de vida, as decisões tomadas que podem virar, inclusive, norteadores para aqueles que estiverem nas fases iniciais, pensando na estratégia de um novo negócio, porque acho que esse projeto, né, como eu falei, acho que ele abarca muito para a estratégia, para quem está pensando no início de um novo empreendimento, né, modular, uma nova indústria, seja qual for o posicionamento desse novo entrante, né. E por fim, de próximos passos, essa divisão, né, que conseguiram incluir no modelo da questão do componente ou do produto no nível da linha de componente, linha de produto no nível da estratégia de fabricação e do layout. Acho que isso seria também uma contribuição futura, né? Eu acho que existe ainda até a possibilidade do próprio ponto de desacoplamento ser diferente em relação às linhas de componente e do produto. E aí, só que isso já é, né, um nível de complexidade bastante mais avançado, e tem uma pesquisa de doutorado na Suécia que começou a trabalhar com esse tema. Posso até enviar para vocês, se você tiver interesse em, né, ver a continuidade nessa pesquisa. Espero que dê, porque eu quero acompanhar ela, onde que vai parar. E porque, né, acho que tem um ineditismo aí na tua pesquisa de trazer esses conceitos, essas aplicações para nível nacional, então vai ser muito válido que ela dê continuidade, vai retroalimentar bastante de informação o nosso setor. As contribuições eram essas, e eu gostaria novamente de parabenizar pela escolha e pela profundidade que você tratou o tema. Muito obrigado, viu, Ramon? Acho que vamos... Queria falar alguma coisa? Gostaria de te agradecer, Ramon, pelas suas contribuições, eu notei as suas sugestões, e realmente, assim, quando eu iniciei esse trabalho, eu pensei em poder auxiliar empresas que estão se organizando, né, e eu acho que a maior contribuição vai ser futura quando eu conseguir aplicar esse modelo em diferentes contextos, né, a partir de conseguir padrões e organizar e conseguir observar gargalos na produção, né. Então, muito obrigada pela sua colocação. Muito obrigado a todos. Então, continuando com o protocolo. Agora sim, Paulo, não tem como fugir. Muito bom. Bom, primeiro, quero agradecer o convite, é uma satisfação muito grande estar aqui, poder participar dessa banca da Ellen. Eu queria começar cumprimentando também a Ellen e o professor Ricardo. Não é a primeira experiência que eu tenho com alunos dele, com orientandos dele, e os trabalhos são sempre muito bem estruturados. O da Ellen, particularmente, está muito bem redigido, rico em referências, está realmente bem escrito. E eu gostei muito, por exemplo, da organização dos conceitos e definições em tabelas. Fica muito mais fácil para a gente entender as diferenças. Eu achei que isso ficou muito bom. Como algumas críticas, né, o Ramon colocou pontos bastante importantes, alguns que eu tinha comentários, mas eles já foram feitos. Eu acho que a gente precisava, Ellen, antes de falar da industrialização, você cita algumas vezes a referência do professor Sabatini. Ele fala lá no trabalho dele a diferença entre racionalização e industrialização. E, por incrível que pareça, isso ainda é uma bagunça enorme, né? A gente tem visto pesquisas de mercado feitas por instituições sérias, né? Mas com critérios discutíveis, né? Onde você vê, por exemplo, o índice de industrialização na construção brasileira muito alto, né? E aí eu penso que talvez o que é industrialização para essas empresas? Alvenaria racionalizada, armada, parede de concreto, né? Onde que está o off-site aí, né? Porque a construção industrializada ela tem que ter uma predominância, uma participação importante do off-site, né? Então, acho que isso ajudaria, pela linha de pesquisa que você adotou,
Talvez um comentário sobre isso, um parágrafo sobre isso, eu senti falta no teu desenvolvimento, né? Um ponto que eu acho que ele é controverso, mas importante, e aí é apenas uma posição minha, mas eu tenho uma pequena discordância, né? É considerar módulo somente o 3D, o volumétrico, né? Quando a gente tem, obviamente, um elemento que é só estrutura, né? É um painel sem vedação, sem instalações, sem revestimento termoacústico, a gente entende que isso não é módulo, mas tem muita gente importante nesse universo e em muitos trabalhos que citam o módulo 2D, né, tem que ser uma coisa mais acabada, etc., mas como módulo. Então, acho que a modularidade, ela não pode compor somente a volumetria, só o módulo volumétrico, né? Esse é um entendimento meu, né? Seria dizer, por exemplo, que empresas como uma Tec Verde, por exemplo, não são empresas de construção modular, né? Então, e eu entendo que o painel, né, desde que razoavelmente acabado, também é módulo, né? Mas aí é uma questão de critério e é só uma observação minha. A gente está... Eu digo isso com certo cuidado, porque eu e o Ramon participamos de alguns grupos, né? Aliança Construção Modular, a Rede da Construção Digital Industrializada do CTA em Rede, todo mundo está definindo o conceito, todo mundo está preparando os seus glossários, mas, lamentavelmente, as coisas não são convergentes, elas divergem. Isso vai dar mais falta de convergência conceitual, que é uma coisa importante para caramba, para a gente, né? Por exemplo, tem gente que não aceita o nome componente, né? A própria norma de coordenação modular fala em elemento, né? Para substituir aquilo que o mundo todo chama de componente, né? Então, tem questões nessas descrições, nessas conceituações, que eu acho que são importantes, né? Mas essa do módulo 3D e 2D talvez merecesse uma reflexão melhor sua sobre não fechar essa porta, ou não, mesmo que você fale, olha, só para efeito do meu trabalho, eu estou considerando isso, né? Eu acho que isso vai dividir muito a opinião, porque não é algo que a gente poderia estabelecer, no meu entendimento, como critério, né? Você fala em linhas de produção, está muito claro. Eu fiquei muito contente quando eu vi o teu trabalho, porque aquela reunião primeira que a gente teve, e que você me mostrou a ideia do modelo que você queria desenvolver, etc., eu tive muita dificuldade para entender se você conseguiria chegar, né, nos resultados que vocês chegaram, que são muito, muito bons. Eu acho que ajuda muito, né? Está muito claro, está simples, né? Como qualquer modelo deveria ser, né? Mas tem uma inteligência importante, né? Eu vi você falar de linhas de produção, sistemas de produção, etc., mas você não cita um termo que na indústria ele é importante e talvez ele devesse aparecer também na concepção, que são as células de produção, né? Tem certos processos que eles são divididos em células, né? Até quando você coloca isso dentro daquilo que o Ramon colocou, que coloca a logística nesse contexto, né? Eu vejo uma questão importante, né? E a questão é a seguinte: quem é o cliente, né? Se o cliente é o Estado, por exemplo, ele compra diretamente de uma indústria, né? Como o governo de São Paulo comprou essas unidades aí de São Sebastião, etc. Quando o cliente é uma construtora ou uma incorporadora, a forma de industrialização é diferente, é uma industrialização aberta, né?
E a CEBIT está trabalhando muito na Construção 2030. Eu e o Ramon estamos nesse projeto, né? Olhando para isso, a logística é completamente diferente, porque você tem que, obviamente, ter um modelo muito bem integrado, preferencialmente BIM, né? Onde você traz componentes fabricados por vários players diferentes que vão compor, né, uma edificação que pode ser totalmente industrializada ou fortemente industrializada ou minimamente industrializada, né? Então, nesse contexto, você tem módulos prontos de banheiro, você tem fachada industrializada, você tem kits hidráulicos elétricos, sistemas de cobertura e por aí vai, né? Mas a logística e a forma de abordar o processo são completamente diferentes quando a gente tem esses dois canais de clientes, né? Talvez valesse a pena também uma reflexão sobre isso, se não para esse trabalho, que eu acho que não, mas não sei o que a Ellen vai continuar fazendo, mas seria muito bom que ela continuasse na pesquisa e produzindo material com tanta qualidade e tão rico assim, né? Mas talvez fosse um ponto para reflexão para um trabalho futuro, né? Bom, então, dentro dessa consideração de quem é o cliente, né? A questão logística que o Ramon colocou, né? Como é que eu integro a cadeia de valor de ponta a ponta para chegar ao produto acabado, né? Ela é mais complexa, né? Então, acho que vale a pena olhar para isso dentro desse critério de quem é o cliente, né? Eu tinha feito uma série de, não observações, de comentários no texto, né? E eu fui fazer um exame médico, eu não salvei o meu PDF todo marcado, né? E minha máquina resolveu atualizar sozinha. Então, quando eu voltei, eu perdi esse texto. Mas, de qualquer forma, os meus comentários eu tinha notados, e esses são os comentários, né? E quero finalizar, então, te desejando muito sucesso, parabéns. Você compôs um excelente trabalho, né? De nível muito alto para um aluno de graduação, né? E eu gostaria muito de ver você fazendo mestrado, doutorado e continuando nessa linha de pesquisa, porque a gente precisa disso. E parabéns, professor Ricardo, excelente trabalho. Obrigado. Queres falar alguma coisa? Muito obrigada, Paulo. Estendo meu agradecimento a você que também contribuiu fortemente para a construção desse trabalho. Então, vocês dois foram essenciais para essa pesquisa. Então, agradeço a vocês todas as contribuições da experiência prática de vocês, porque sem isso, o modelo teria a literatura, mas não teria a prática. E o que eu gostaria de propor com o meu modelo é realmente algo que pudesse ajudar a gente conseguir cada vez mais industrializar, né, a construção. Suas colocações eu achei excelente, eu anotei aqui a questão da perspectiva do cliente, realmente é uma perspectiva bem importante na organização da produção, e que não foi avaliada em profundidade, então é uma excelente colocação, e todas as suas colocações a respeito da definição de módulo, né, como eu apresentei na pesquisa, tem uma extensa discussão a respeito disso, outro entrevistado apontou outro ponto de vista, então a gente tem no mercado e na literatura ainda esses conceitos, eles são muito discutidos, né. Então, realmente é importante apresentar nessa discussão e buscar cada vez mais definir esses conceitos que ainda é recente aqui no Brasil. E até as questões de tradução é uma deficiência que a gente sofre quando estuda esses assuntos, né? Então, muito obrigada novamente. Vou considerar as suas sugestões, assim como as do Ramon, que foram excelentes para essa pesquisa. Muito obrigada. Exponha, Hélio. Parabéns. Agradeço también de mi parte de la paciencia, ¿no? Para leer y participar varias veces y para no se frustrar cuando el computador hace esas cosas, ¿no? Que a gente todo sabe cómo, cómo que funciona, ¿no? A vida. Muito obrigado. E continuando como protocolo, então, vamos primeiro testar. Mauriano, tenta falar alguma coisinha só para ver se eles se escutam daqui. Bom dia. Paulo, bom dia. Bom dia. Fica confortável. Estamos bem. Funcionando. Uhum. Fica confortável ou trazemos ele mais para perto, pela questão do microfone? Não, estamos ouvindo bem. Estamos ouvindo.
Não? Não. Primeiro somos vai ficando cada vez mais escasso. Vamos falar sobre. Então, Maria, não tem como fugir, Não tem infelizmente. como, não é podia, tá preferência. Bom, Muito obrigado, agradeço novamente a presença, né? E a palavra é contigo, querido. bom dia a quem está na parte online. Sempre é um prazer falar do Ramon falarem, né? São jurássicos aí no sistema, eu acho que são uma das pessoas que mais entendem sobre isso aqui no Brasil, né? Eu sempre fui coadjuvante disso, e talvez isso eu preciso falar para que vocês entendam as colocações que eu faço, que eu realmente tenho uma visão divergente da deles no quesito, porque a minha prática é diferente da deles. Então, né, eu vou tentar contribuir de uma forma um pouco diferente, tá? Eu estou nos bastidores da construção modular por curiosidade desde 2011. Então, eu passei por muitas e muitas coisas, né? E uma das primeiras partes que eu tive era no P&D. Eu acho que eu gastei 5 anos da minha vida, a gente fala assim, né? Estudando isso, tentando entender. E quando eu li o teu TCC, eu falei, ela podia ter feito isso lá em 2011, né? A gente tinha dificuldade em 2011 de encontrar bibliografia, sabe? De juntar, de compilar, até de estudar isso mesmo, porque não havia muita informação. Então, assim, onde a gente ia buscar informação? Fora, né? Sempre foi fora que a gente foi buscar informação. Eu estava olhando aqui as suas bibliografias, muitas delas são muito atuais. Imagine isso em 2011, não se tinha. O professor Paulo aqui está nesse mundo muito, muito mais tempo que isso e passou por muitas outras coisas, né? Diante de sempre dessa parte de P&D que eu fiz lá a partir de 2011, eu foquei por uma questão de gosto e da oportunidade que eu tive de trabalhar num sistema mais alemão. Então, isso foi a pegada que eu tive. Do teu trabalho, né, acho que voltando agora para isso, eu realmente achei fantástico, sensacional. É um resumo na prática para aquela pessoa que ela tem curiosidade, como eu tive lá em 2011. Não sabe quase nada, mas ouviu falar, ouviu na mídia, ouviu alguma coisa assim, tá, mas como isso funciona, né? O resumo da forma que você fez, com a contribuição da bibliografia, né, dos profissionais aqui que tem muita experiência, ficou muito didático, ficou completamente didático. Então, eu acho que uma pessoa que está lá, eu não sei se já tem a disciplina desses sistemas de construção nas universidades, mas, sabe, é um material que a pessoa lá atrás, se ela tiver motivação, pegando o teu TCC, ela vai passar todo mundo muito rápido, porque está muito mastigado, e cada coisinha que você escreveu, ela abre um link muito gigante. Então, realmente, se a pessoa tiver esmero, e eu vejo que você e o professor vocês tiveram 2 anos para fazer isso, né? Não foi feito em pouco tempo, porque está muito detalhado, assim, sabe? Foi um trabalho muito bom, tá? Depois disso, eu participei da gestão de projetos. Então, que é um dos passos que você tem no teu sistema. Lá em 2011, no Brasil, o BIM engatinhava. Hoje ainda engatinha em muitos lugares. Em 2011, engatinhava muito mais. Então, assim, entre desenvolver um produto né, e botar ele para funcionar, o tempo era muito maior. Hoje você consegue resolver com o sistema de modelagem, eu digo que 100% dos teus problemas físicos. Quando você vai lá montar o teu primeiro módulo, ou seja, o sistema que você está pensando. Então, se você tem um bom projeto, desde a estrutura, complementares, etc., você modelando, quando você vai montar, você ganhou 6 meses no mínimo de estudo, né? Então, assim, realmente, então, a importância do estudo, da parte de projetos, né? A modelagem BIM, você falou muitas vezes sobre isso. A gente sabe que pessoas ainda fazem projetos normais, mesmo no sistema que é industrializado, que não deveria ser, né? Construção de automóveis usa isso há muitos anos e muitos anos. Mas, entendeu? Eu também participo de obras convencionais. É vergonhoso a forma que a gente constrói, né? Eu acho que o sistema modular ele veio para nos libertar de muitas coisas que acontecem, né? E ela é muito abrangente, desde a parte, né, os professores falaram aqui, Ramon também falou, você pode ser do residencial, do social, do hospitalar, do fabril, do multifamiliar, comercial, residencial, é muito abrangente, né? Você falou em várias partes ali também, pode ser uma franquia, né? Pode ser muita coisa. Imagina você botar um negócio para funcionar tão rápido. Quanto isso te gera em benefícios financeiros, né?
A gente sempre fazia uma análise de algumas partes aqui que eu trabalhei, o quanto o módulo é mais caro, o sistema modular é mais caro, num sistema de franquia, onde você, em vez de demorar um ano para fazer uma obra, você faz ela em 4 meses, você tem 8 meses de rentabilidade. O módulo, às vezes, nem custa, sabe? São essas análises. Que o nosso marketing sobre o sistema modular, às vezes, ele é um pouco falho na parte de vender o sistema, né? Depois dessa parte de gestão de projeto, eu trabalhei com gestão de logística, que é um problema gigantesco, né? A gente fica refém do que tu falasse, rodovias, dimensões de viadutos. Tem viadutos que eles são feitos dentro da legislação, mas eles fazem 3, 4, 5 recapagens do asfalto. A gente perde ali 15 centímetros, o módulo não passa mais, você tem que reduzir a altura. Do transporte rodoviário. São poucas as empresas e poucos os equipamentos que são rebaixados para carregar o módulo. Não é tão convencional, né? Eu tive, por exemplo, um cenário onde estava tendo uma feira de grandes barcos em São Paulo, eu precisava transportar módulo. Então, geralmente as mesmas carretas. Eles ganhavam muito mais transportando iates milionários do que os meus módulos. Eu tive atraso de obra por causa disso, sabe? Hidroviário. A gente já fez várias e várias análises do hidroviário. Ele pode ser muito eficiente, mas ainda o nosso custo, se for hidroviário dentro do Brasil, ele se torna muito caro. Se fosse para a gente pegar a nossa produção e exportar, se dissolve de outras formas, talvez fosse eficiente. Não lembro se foi o Ramon ou o Paulo que falou, muitos dos casos acontece o quê? Que a empresa ela é obrigada a alocar ou construir uma sede secundária em outra região do país, porque o nosso país é gigantesco. Porque é mais barato eles construir ou alugar um parque para abrir em outro lugar e transportar coisas menores e montar lá e construir lá, do que fazer esse transporte, né? Então, a parte de logística, ela inviabiliza muitos negócios. Cidades grandes, São Paulo, a gente teve muita dificuldade, porque as ruas não manobram uma carreta. A gente tinha que levar de carreta até um lugar, transportar para um caminhão menor, para daí o caminhão menor levar lá. Imagine isso operacional e custo, né? É complexo. Montagem. Sempre é muito limitado também. A montagem, né? Falou que é um dos, né? A gente precisa que a parte que foi feita em loco seja muito perfeita. Então, essa montagem tem que ser uma compatibilização muito legal, que vem lá do projeto, logística e montagem. Equipamentos, você fala ali em grua, guindastes e caminhão outro. A própria disponibilidade, você pega o módulo, em alguma parte do seu TCC, você fala, isso é super importante, o peso, né? O peso, ele influencia na contratação do sistema de montagem. Então, tu imagina, você faz uma coisa maravilhosa, linda, que se torna tão pesada que vai ter que usar um equipamento muito, muito mais potente. E tu imagina se você tem 100 módulos sendo montados e só 2 são pesados. Então, você vai ter que alugar o equipamento mais potente por uma, né? Porque as empresas não alugam num período tão, muitas vezes tem custos, né? Eu acho que na montagem envolve também essa questão de logística e custo. E daí, mais na evolução, eu comecei a participar da parte de análise de negócios e novos negócios, que é o teu trabalho essencial para a galera que está exatamente nisso aqui, análise de negócios e novos negócios. As pessoas, elas precisam entender, tanto na parte que quem vende, quem compra, quem monta e quem estuda, o que é o sistema modular, né? Da forma que você colocou aí, é muito bom de usar isso e espero que várias pessoas consigam dar continuidade, inclusive você, no teu trabalho, porque ele é extensivo, né? E evolutivo, né? Você tem bibliografia de 2024. Então, olha como isso é bacana, né? Parte de patologias e manutenções. Eu acho que essa parte, não sei se deveria ser composta no teu trabalho, mas isso é uma coisa que junta muito, né? Você vem lá do projeto, da logística de transporte, da própria montagem, tem que ser pensado muitas coisas, porque você precisa evitar as patologias desses módulos lá. O módulo, às vezes, muito pesado, mal ancorado, ele danifica quando vai ser. Então, isso vai te dar problemas futuros, né? Então, talvez eu fazer, pelo menos, alguma menção que as pessoas precisam, né? Além de tudo que você falou, se preocupar no pós, né? Saiu da fábrica, tá, mas o carro, né? Um carro sai da fábrica ainda precisa ter uma vida útil. Então, esse sistema é muito bacana. A parte de... deixa eu tentar explicar.
A maioria das empresas que trabalham com isso, elas têm muito um sigilo comercial muito significativo. Então, também isso acaba que você entrega lá para a pessoa, para o governo, ou seja, para quem for, eles não sabem operar isso também. Porque as empresas ficam meio com medo de botar a informação na frente e acaba queimando o nosso sistema construtivo, porque é um sistema muito bacana. Mas também, como qualquer outro sistema, precisa de manutenções específicas. Na maioria das vezes não são feitas e acabam, né, queimando o sistema. Algo que talvez você pudesse valorizar em algum momento no seu TCC é a questão sobre prazos, cronogramas, tanto em loco quanto lá na fábrica. O quanto o sistema modular ele é importante em relação a cronograma, sabe? Você pode estar lá, ficar 6 meses trabalhando numa fábrica e na obra você trabalha em 20 dias, né? Se você tivesse trabalhar só na obra, você ficaria 1 ano. Então, o quanto isso é importante, né? Para que valorize um pouco mais também o sistema. O Ramon, ele falou muito do que é a realidade do sistema e imagino que ele sofra muito mais do que ele falou, né, Ramon? Para a gente poder difundir o que é o sistema modular, né? Eu acho que é mais ou menos isso, tá? Eu fiz algumas colocações aqui também na parte de PDF que a gente recebeu. Eu vou te encaminhar. Tem uma parte onde você fala que a produção dos módulos e as atividades em locais são realizadas simultaneamente, né? Exige uma definição detalhada do projeto, desde o início, evitando erros, omissões, conflitos e outras coisas. Isso é uma da... Assim, ó, aqui está o... Não parece, mas aqui é o segredo de todo o sistema modular. Se toda essa mini gestão não acontecer, o sistema ele vai ser banalizado. O que já aconteceu no passado, a gente teve essa banalização muito lá em 2016, 2017, com a pandemia, muitas empresas que não tinham conhecimento, mas viram uma oportunidade de negócio, jogaram muita coisa no mercado, que tem coisa já abandonada, que não funcionou, não foi funcional, ou teve uma vida útil, você fala em vida útil também no seu trabalho, muito redutível. Ninguém vai pagar mais para ter menos por menos tempo. Então, também isso é interessante. Eu vou dando conversas aleatórias para que você, né, tenha um conhecimento muito vasto, consiga tentar absorver alguma coisa disso e ver a relevância dentro do seu trabalho, tá? Tem nada aleatório. Hã? Não tem nada aleatório, não. É que é um pouco fora do foco do trabalho, é mais na prática o que a gente, né, a gente pega, né? Deixa eu ver se eu estou no terceiro. Isso. Na construção modular, a produção dos módulos e as atividades locais são realizadas... Não, isso que eu já falei, né? Já falou. Por que não foi direto para o lugar? Além disso, fatores como vibrações durante o transporte, resistência, impactos, eficiência e montagem devem ser considerados no planejamento, segundo o autor. Muito importante. Isso define a qualidade de um produto. Então, assim, eu já tinha, né, falado algo antes, mas já deu pinceladas disso que mostra a grandeza do seu trabalho. Realmente foi muito, muito, muito abrangente. Você coloca essa colaboração que abrange desde fornecedores até agentes atuantes no canteiro de obra, eficiência do projeto, montagem, né, minimiza perdas e tudo. A pré-montagem do sistema na fábrica faz muita diferença, sabe? Nem sempre você tem uma obra numa escala, às vezes é muito grande a obra, você não vai conseguir fazer uma pré-montagem na obra. Nós vamos falar de algo, 10, 20 módulos. Se a tua fábrica for grande, você consegue fazer uma pré-montagem dos módulos, e você consegue, às vezes, ver algumas inconsistências, não em falha de projeto. A gente ainda trabalha com as mesmas mãos de obra. Então, assim, ó, muita parte executiva, o ideal é que saísse da fábrica já resolvido. Nós já tivemos que resolver muito no canteiro de obra, erro simples, de tubulação não se encontrar. Então, assim, ó, eu acho que daí vai naquela gestão de qualidade da fábrica, que é uma coisa, faz parte do processo fabril, mas eu não vi muito você falar, e eu acho que isso é importante, né, a parte de gestão de qualidade do processo. Porque não adianta a gente fazer um sistema super industrializado, super eficiente, que a gente tem os mesmos problemas que a gente tem na construção convencional, né? A gente tem direito, né? A gente não pode ficar fazendo recall igual a indústria automobilística, né? Você fala aqui numa parte lá em uma das tabelas sobre, né, o custo, focado na otimização econômica dos recursos para a sustentabilidade financeira. A gente volta a falar sobre aquela questão. Eu acho que isso aqui, a forma como foi falada, talvez induza a uma forma assim que o sistema é a solução
de tudo, sabe? Mas ele é um sistema que, ele é caro, ele tem complexidades. Então, assim, a sustentabilidade, a gente tem que fazer sempre uma relação, porque a sustentabilidade a gente pensa muito em materiais e outras coisas, mas a sustentabilidade ela vai para usabilidade, inclusive até por descarte disso depois. Então, no sistema da construção modular, são muitos materiais que são mais difíceis, inclusive, de descartar. Imagina o drywall, que a maioria dos modulares usa o sistema drywall. O gesso é um contaminante, ele, né? Então, assim, a sustentabilidade e a parte financeira, ela, inclusive, é um contaminante que custa mais caro para você dar fim nele. Então, assim, ó, o processo ele pode ser considerado um pouco mais além. Uma parte de padronização e customização. Eu acho que todos, né, que trabalham com isso sofrem nesse negócio de padronização e customização, porque as coisas não se combinam, elas são completamente opostas, né? Se eu tenho a padronização me diz o quê? Linha de montagem. O mais igual possível. Quando tu entra na customização, é como se você começasse a colocar teto solar no seu carro, uma roda diferente. Então, assim, ó, você acaba tendo que, na tua fábrica, ter um segmento específico só para customização. E quando você começa a tornar o produto muito customizável, você acaba criando o quê? Você não tem mais um produto de prateleira. Então, hoje, a maioria das empresas, né, brasileiras, mundiais também, mas acho que as brasileiras são um pouco mais perdidas nesse sentido, não conseguem ter um produto de prateleira. Por quê? Porque o nosso cliente não sabe comprar um produto de prateleira. Ele quer uma coisa específica, porque ninguém quer ter a casa igual a outra, ninguém quer ter um negócio igual ao outro. É a nossa cultura. Então, além da parte política, que você fala bastante, a parte cultural, ela é extremamente importante no sistema de construção modular. E numa gestão de negócio também, né? Você desenvolver um produto e vender 1000 produtos desses é barato. Se você tiver que vender 1000 produtos e desenvolver 1000 produtos, isso se torna também muito mais caro. Tem uma parte que você fala também de quanto é importante a participação do cliente no sistema, desde a concepção de projeto, definição de produto. Eu acho que aí sempre está a sacada, porque quanto mais o cliente participa, mais ele entende do sistema e mais vendável fica tanto o sistema quanto o próprio produto final. Então, acho que isso tocasse em pontos muito cruciais no seu trabalho. Transporte a gente já falou bastante, né? Aqui também, né? Atividades de finalização não executadas na fábrica, como vedações e acabamentos finais, são realizadas no local. Então, aqui sempre isso vai acontecer. Quanto maior o teu sistema modular, quanto mais módulos você usa, seja do que for, você vai ter que acabar montando alguma coisa na obra, né? Então, aquela proporção lá que a gente chega a quase 100% da industrialização, quanto maior o teu negócio, quanto maior a tua fora de padrão, esse chega a equilibrar. Muitas obras chegam a ficar 50 por 50, porque você acaba tendo uma escala tão grande que a fundação você tem que fazer, óbvio, na obra, mas você tem que fazer uma segunda cobertura para poder fazer, e isso tudo acaba jogando muito mais serviço para a obra. Te ajuda, te valoriza, dá agilidade, tudo, mas a gente tem uma variação um pouco maior também nessa parte de acabamento, padrão e porcentagem de industrialização. Os meus comentários são básicos, eram isso. Mais uma vez, né, eu gostaria de parabenizar o teu trabalho, foi muito, muito, muito bacana. É um mercado, apesar de a gente estar um pouco no recesso do mercado da construção modular, mas ela vai expandir, é um futuro muito desejável. Espero que se você tiver o interesse de trabalhar na área, você vai ter muitas oportunidades de trabalho. Muito obrigado, Maria. Queres falar alguma coisa? Claro, muito obrigada, Maria. Suas contribuições foram também essenciais para o meu trabalho. Eu acho que você pôde trazer uma contribuição bem abrangente, né? E a sua experiência também foi bem rica em todos os pontos que você pontuou. Fiz muitas anotações e espero futuramente, dando sequência ao meu trabalho, com certeza, ter mais conversas para que eu possa também, a partir da sua experiência, conseguir aprimorar o modelo, né? Eu, na minha iniciação científica, eu fiz uma iniciação científica um pouco diferente. Eu fiz uma prática, eu fui em Santos e acompanhei uma construtora modular
e eles atuavam muito com o nicho de franquias. Eles estavam definindo o nicho deles, né? Vendiam para franquias e começaram agora a vender com chalés. E esse é um ponto muito interessante, né? O retorno do investimento, porque o retorno do investimento ele é muito rápido, então eles estão atrás desse cálculo. Quanto que é um custo mais alto e um investimento mais alto inicialmente, mas o retorno que eu tenho por esse investimento no ramo de franquias não é o objetivo, mas é possível também fazer o transporte, né, da minha franquia. Eu fiz um plano de negócio para minha franquia em uma localização, não está dando certo aqui, eu consigo transportar ele, né? É uma edificação transportável e adaptável. Porém, um ponto essencial que você citou é a cultura hoje, né, da construção civil no Brasil. Tanto que os maiores desenvolvimentos de construção modular é no Japão. Muitas das referências, elas são referências japonesas, chinesas, principalmente japonesas, né? Por conta aqui da cultura mesmo, né? Aqui a gente tem uma cultura ainda muito tradicional com relação à questão da moradia, né, da edificação. Então, eu acho que essas discussões, elas também fazem o mercado cada vez mais entender essa industrialização que a construção civil tardiamente está aderindo, né? E eu fico muito feliz de, com o meu trabalho, poder contribuir para essa evolução e te agradeço fortemente por também estar fazendo suas contribuições para esse trabalho. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Então, Eduardo, vamos lá. Ficou difícil agora. Ficou horrível. Vou até embora pedir para sair. Banca boa, né? Banca boa, né? Então, assim, vocês não me deixaram muita coisa para falar aqui. Mas vamos lá, falando sério, seguindo o protocolo, então, que eu sei que o teu orientador gosta bastante do protocolo, seguindo, né? Apesar de todo bom humor, né? A gente tem que seguir o protocolo aqui. Então, primeiro, eu acho que, com a permissão do presidente dos trabalhos, eu queria falar em nome da chefia do departamento, na condição de coordenador de extensão do departamento. Quero dar as boas-vindas, primeiro para a família da Ellen, que está nos assistindo. Aquele ali é o funcionário, né? O cara tiranizado. Não, tô brincando. Né? A namorada que está aqui dando apoio também. É o único presencial, acho que a da família está fora, né? Então, de Florianópolis, onde é que a turma está? Meu pai é de São Paulo, São Bernardo. São Bernardo. Opa, meu legal. Pai. Meu pai e minha madrasta. Legal. Bem-vindos. Tem um negócio que a Ellen botou no trabalho dela que eu achei sensacional, por isso que eu comecei com a família. Ela falou que ela agradece, não é o nome dela? Da tua madrasta? Silvia. Ela agradece para a Silvia e diz que a Silvia ensinou para ela o verdadeiro significado de família, né? Sim. Isso achei fantástico. E qual é o número do apartamento? 358? 328. 328. Não, isso é sensacional também. Então, assim, eu gosto de analisar um trabalho pelos agradecimentos. A gente vê se a pessoa escreve bem ou não, a gente vê se ela tem alma ou não, se é boa ou ruim, né? Então, por isso que eu começo desse jeito. Dando as boas-vindas, então, agora para a banca também, prazer recebê-los aqui, sintam-se acolhidos todos, a família também, tá? Então, vou trocar o chapéu agora, tiro o chapéu da coordenação de extensão e viro membro da banca, um membro interno, né? Então, eu quero parabenizar a Ellen pelo trabalho, que está excelente, pela apresentação, muito segura. A gente vê, assim, muita segurança. Se fosse o mestrado, e quase só não é porque não está escrito ali que é mestrado, né? Se fosse o mestrado, eu diria que a Ellen tem já maturidade acadêmica, sabe? Você tem maturidade acadêmica. Muita gente no mestrado não tem, muita gente no doutorado não tem. Tá? Então, eu participei de uma banca de doutorado no departamento aqui, como membro externo, e eu tinha o trabalho da Ellen para ler e tinha uma tese sobre defesa civil, liderança em projeto de desastres e riscos. Eu gostei muito mais de ler o TCC da Ellen, que está muito mais, assim, academicamente, muito mais incrível, né? Mas muito mais maduro, tá? Parabenizo o Ricardo também pela orientação. Sei que é fundamental e deu para perceber na leitura e já concordando com a banca, né? Vamos lá, deixa eu nominar. Com o Maurian, né? Isso. Maurian, o Paulo. O Paulo, já fiz banca com o Paulo, eu acho. Né? Já fizemos uma, né, Paulo?
e com o Ramon também. Então, assim, o que eu entendi? Poxa, aqui eles foram entrevistados, todos os três, né? Só Só os Paulo e dois. Ramon. Tá, você não. Tá. Mas muito presentes, e assim, na minha visão, eu escrevi aqui mais para frente, não precisava da entrevista para ser um TCC, das entrevistas para se caracterizar como TCC. O modelo teórico, ele já é um TCC, ele já é uma pesquisa, ele já cumpriu ali, podia ter interrompido ali, que seria aprovado. Tá? Então, mas a Ellen, como ela colocou na apresentação, ela queria ir além e queria validar. Poxa, validação de modelo a gente faz no mestrado. Teste de modelo a gente faz no mestrado. Tá? Então, vamos lá, não precisava tanto. Mas tá ok, tá? É elogio, tá? Tema, então, atual e relevante, resumo e abstract, ok. Objetivos claros, bem estruturados. Primeira sugestão aqui, quanto à forma, são todas... Ah, Ricardo, é tudo sugestão que eu vou falar aqui, tá? Não tem nada... para mim, dá para entregar já, sim. Tá? Não tem que botar nem o que tirar. Que está aprovado. Tá? O que a gente está colocando aqui é na mesma linha que a banca já colocou. Como é que fica melhor ainda o teu trabalho? Tá? E concordando com tudo que foi colocado aqui já. Tá? Ao longo das explanações, eu me lembrava que, vou contar bem rapidinho, eu trabalhei numa empresa, num dos estágios que eu fiz, nem esse que você fez em Santos, que era a Sertep, Serviços Técnicos de Petróleo S.A., dentro da refinaria de petróleo Ipiranga, em Rio Grande do Sul. E a Sertep era uma empreiteira do Rio de Janeiro, que mexe com petróleo e tal, e o projeto, eu era só um estagiário, tá? Mas a gente se identificava com a empresa, então o projeto era a construção e implantação de uma estação de tratamento de condensados ácidos. Então tinha todas as rubricas ali, aprendi EAP, aprendi gestão de projeto, relação com o pessoal do almoxarifado, porque era uma obra por administração, não era empreitada, então era horrível, assim, aprendi horrores. Mas o caso, assim, para resumir, a gente tinha que implantar, uma das fases finais do projeto era colocar uma torre da Confab, de Minas, eu acho, ou do Maranhão, se não me engano. Vinha aquela torre via rodoviária, uma torre de 117 metros, e aquilo ali tinha que entrar, tinha que ter um plano de segurança, tinha que entrar na refinaria, tinha que virar, tinha que fazer um içamento, tinha que fazer ela entrar certinho na base. A gente só tinha que fazer a base. A gente fez a base. Só que a torre veio com a base da torre errada. E aí? Você faz o quê? Espera um processo judicial para resolver? Ou seja, aí eu estava lendo o trabalho da Ellie, já vou voltar para o trabalho, estava vendo assim, isso aqui, mesma coisa que você falou, em 2011, cara, isso era 94, 93, 94. Pô, por que não planejou antes? Por que não acompanhou? E a gente falava, pô, daqui a um tempo, isso aqui vai ser online, o cliente aqui vai estar pedindo, vai ter BIM, vai ter um sistema que tu vai ver, vai pegar a torre, vai fazer assim, que nem a gente via em 82, lá no Blade Runner, né? Ele dizia, não, agora você vai ampliar aqui, vai girar e vai ver se cabe. E vai planejar toda a logística, todo o plano de rigging, né? Enfim, não tinha. E aí, quando eu leio esses trabalhos, assim, como esse da Ellen, eu fico lembrando dessas coisas antigas que a gente passava lá atrás, né? Muita novidade aí, todo mundo. Então, pois eu já denunciei a minha aqui, Blade Runner, pô. 82, Blade Runner. Capítulo 1, introdução, somente 2 páginas. Achei pouco, mas assim, ó, tá assertiva, tá direta, tá objetiva, e contém a pergunta de pesquisa. Então, assim, isso aqui é a minha leitura linear, tá? Eu não tinha lido o trabalho inteiro, tá? Então, assim, ok, que tá com 2 páginas, não tem problema nenhum. Revisão teórica com 44, aí já mostra assim, opa, já deu mais trabalho, levou mais tempo. Né? Só a questão, porque a gente, quando, na academia, né, a gente desconstrói o trabalho para entender, depois a gente junta, tá? Metodologia na página 58, a figura 30, é bem clara e se configura como um dos destaques positivos do trabalho. Ilustra todos os passos e estratégias metodológicas. Isso aqui ficou ótimo para a compreensão do trabalho e para quem chegar chegando, assim, tá, e agora? Pô, eu quero seguir daqui, como é que a Ellen fez, como é que estruturou, que decisão, que estratégia de pesquisa foi adotada, tá tudo ali muito claro, muito bem explicitado, tá? Isso aí
é um destaque positivo também. Outro destaque foi trazer a pergunta de pesquisa também, de novo, ali, na metodologia, porque mostra, assim, a estratégia metodológica, mostra que não é retórica a pergunta de pesquisa, que ela realmente orientou o desenvolvimento do trabalho, né? Capítulo 4, resultados e discussões. A figura 31 e as perguntas junto aos autores, separados por etapa do ciclo de vida, também merecem destaque positivo, né? O mesmo elogio cabe à figura 32, pois resume muito bem o modelo teórico proposto. Tá? O que eu comentei antes, ó, somente com o modelo teórico já seria um TCC. Tá? Na sequência, ficou muito bem encadeado o trabalho, tá? As entrevistas, na sequência, contribuíram para uma aproximação do modelo teórico com o mercado, isso aqui ficou ótimo também, não tem o que discutir. A formatação aqui, item 4.2.2, está diferente ali, o espaçamento entre linhas. Aí o olho olha, tá? A gente vê, é treinado para isso, sem querer, tá? Sniper acadêmico, olhou ali, pô, mas aqui está diferente. O item 4.3.1.1 faz referência a uma figura está com erro de indexação. Tem ali, faltou colocar no index ali a figura, né? A propósito, eu aumentaria a figura 34 para melhorar a visualização. Tiozinho, passou dos 40, há alguns anos, precisa botar óculos para presbiopia. Tá? Então, eu aumentaria, muito embora que a gente leia online, né? E a gente faz assim, né? Aqui nesse aqui, a gente faz assim e opa, né? Mas eu aumentaria para deixar a visualização melhor, tá? A sugestão, ampliar o tamanho de todas essas figuras até 37. Estão ótimas e devem ser destacadas e melhor apresentadas. Destaque positivo, tá? Sobre os dois últimos parágrafos do item 4.4, ó, aí de novo, é sugestão e é rigor acadêmico, tá? O penúltimo parágrafo está muito longo e o último eu retiraria, pois não vejo que o estudo possui limitações. Não tem, se propôs, eu não botaria limitação nenhuma, tá? Eu tiraria. O TCC tem um escopo e uma delimitação. As entrevistas aproximam o modelo teórico do mercado, como eu já afirmei, e a ausência de aplicação prática não é necessária em TCC. Se fosse uma dissertação, talvez. Então, assim, não precisa dizer que tem uma limitação quando um TCC não te exige isso. Tá? Por isso que eu tiraria aquilo dali. Mas, se quiserem manter, ok. Capítulo 5, eu mudaria o título, denominaria como Considerações Finais e Recomendações. Aí, claro, e aí a Ellen fez uma coisa que todos os colegas dela fazem no TCC, cansa. Chega no fim, eu botei assim, cansou, poderia ter escrito mais, a proposta do modelo é excelente, é assim, eu super entendo, eu sempre falo isso, pena que não está cheio aqui, né, dos colegas aqui, que era bom ouvir isso. A parte, o fim do trabalho, a gente está cansado realmente, o fim da obra a gente está cansado, a gente quer, sabe, faz o churrasco para a turma e vai embora. Pô, o final é a parte freudiana, é a parte catártica, é a parte de... Putz, não é, não, vou sair para tomar um chopp e depois comemorar. Não, cara, tu tem que comemorar no último capítulo. Não precisa chamar ninguém mais. Não precisa, não quer admitir? Alguém pode admitir? Não, ele é do meu estágio. Ah, tá. Pode admitir também. Então, eu acho que isso acontece assim, com todo mundo. E assim como lá na introdução, você colocou em 2 páginas, terminou, tá aqui o modelo, tá entregue, não tá devendo nada. Esse comentário é mais assim, para você como pesquisadora, como recém-engenheira quase, né, na Austrália já está formada, né, para aproveitar isso de uma maneira, fantástica, freudiana. Você fala mais na conclusão, né? Na conclusão é para deitar e rolar, sabe? É hora de dizer, olha, esse modelo é aplicável aqui, é aplicável ali, a gente tem que cuidar melhor da logística. Quem for trabalhar melhor, como a banca comentou aqui, a aquaviário não é alternativa ainda, é para mais do que 3.000 quilômetros. Aí você pode começar a botar aquilo que você apreendeu do trabalho e não botou nas conclusões. Aqui é uma produção tua, não precisa, nem deve citar mais ninguém. Tá? Tanto que são considerações finais, as tuas. Esse trabalho foi importante para isso, para aquilo, crescia assim, assado, tem mais aplicabilidade aqui, ou seja, eu faria assim, ó, tá? Sugestão, tá, Ricardo? Pegaria tudo que a banca colocou, jogaria tudo ali. Faz esse
2 parágrafos, uma página, faz uma parte final tua, incluindo tudo que a gente colocou aqui, aí não mexe em nada mais do que está antes. Só faz uma última página, eu acho que fica todo mundo feliz. Se for assim, o OpenCA, que a gente vai olhar lá até o fim, ele ficou ótimo, e as referências bibliográficas pela 10.520, se não me engano, né, das citações e a 8.6, qualquer coisa que eu me esqueci agora, que eu não anotei, as referências bibliográficas a gente alinha à esquerda, tá? Eu sei que fica meio feio, mas pela ABNT, né, pela NBR, a gente ainda alinha à esquerda, tá? Muito mais. É isso. Eu quero dar os parabéns. Quero dizer que isso eu não tinha feito. Eu agradecer pelo convite, né? Agradecer pelo convite. Assim, é muito legal porque quando eu consigo e tenho a oportunidade, e agradeço ao Ricardo e a Ellen pelo convite, de revisitar uma parte da minha formação, que foi na engenharia de produção, foi um doutorado que eu fiz lá. E eu lembro dessas disciplinas de avaliação da qualidade, questão de projetos, coisas que ficaram guardadas ali, e quando eu vejo um trabalho com essa qualidade, né, eu lembro, assim, poxa, eu lembro daqueles conceitos e vi que realmente, como você comentou aqui, faz total sentido, total sentido. Então, quando a gente fala, não é retórica, que o tema é atual e é relevante. Não, ele é atual, ele é relevante, a gente devia já ter... A academia já devia estar trabalhando com isso há mais tempo. Ellen, parabéns. E só aquela brincadeira que eu gosto de fazer com a banca, quando está assim, se a nota da banca for diferente de 10, eles que diminuíram, tá? A minha nota é 10. Sacanagem, né? Que maldade. Mas eu só faço isso quando eu faço isso, né? Se baixar, vai baixar bem pouquinho, tá? Eu acho. Tá bom? Parabéns. Não convida Adorei o trabalho. Não convida mais você. Eu sei. Sacanagem, né? Que maldade. Não, eu fico mal com a banca, você não. Só é justo eu que botei você. Obrigado, cara. Desculpa a brincadeira. Eu agradeço. Queres comentar alguma coisa? Claro, eu agradeço ao professor Lobo, foi meu professor de sistema de transporte. Foi. E eu aprendi muito com ele, Legal. então muito obrigada por fazer parte da minha formação acadêmica, aprendi muito Obrigado. com você, e obrigada por todas as pontuações acadêmicas que você fez no meu trabalho, e gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje, conhecendo a todos os membros da banca. Então, muito obrigada, professor, estou muito feliz de estar aqui concluindo o meu curso e pela presença de vocês. Alguém aguenta mais alguém ouvir? Porque agora eu tenho que falar. Dá uma olhada. Nós aqui, a gente que... Vamos ver se voltou. Voltou. Ufa. Não sei onde caiu. Fazia muito tempo que caiu a chamada? Alguém pode me dar esse retorno? Não deu um minuto. Foi agorinha mesmo. Foi agora? Que ótimo que a gente estava aqui discutindo, eu não consegui ver que caiu aqui a conexão. Eu acho que a ligação que cabemos, então vou tentar ser rápido. Então, novamente agradecer a todos, né? Se vocês forem perceber, né? Eu gosto de colocar bancas nas quais as pessoas sejam críticas. Né? Críticas principalmente no sentido de não todo mundo precisa estar alinhado no que pensa, mas são visões diferentes que se complementam para ter uma maior contribuição, né? Isso, até porque eu considero que essa seja a última parte da formação, a última vez que ele vai apresentar um trabalho como estudante, né? A partir daí, agora você tem que criar, agora você tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade do que faz, né? Então, eu queria comentar, né, assim, primeiro, comentar algumas coisas, né, sobre a Ellen, sobre o trabalho, né? Então, assim, eu vou tentar escolher com muito carinho as minhas palavras para vocês perceberem o valor do trabalho da Ellen, tá? O valor do trabalho. Porque ela fez um trabalho de forma modular. Então, teve uma pré-fabricação do trabalho, né? E depois, com isso, a gente conseguiu terminar em prazo, né? Porque o trabalho deste trabalho concentrado, ele não foi feito em 1 ano e meio. Tu quer saber em quanto tempo foi feito? Eu falei que não... Em quanto tempo foi feito? Vamos lá, chuta. Vamos lá. Eu demorei 5 anos. 5 meses. Certo. Sério? Foi modular. Teve uma mudança de tema. Teve uma mudança de tema. Eu vou te contar como que foi aquilo lá. Perceptível, tá? Não, Alguém vai dormir a semana inteira, né? alguém mais uma semana inteira. 2 pessoas. Teve.
Então, a primeira coisa, né, assim, para valorizar, mas o que tem esse tempo? Não é que um tempo que ela não fez nada, né? Porque a Ellen, eu tinha uma orientanda, a Gabriela, e ela estava almoçando com ela, foi assim, né? E daí um dia chega a moça falando, eu quero fazer uma, né? Falou, tenho uma amiga que quer fazer IC aqui, sobre área de construção modular. Eu falei, poxa, não tem nada, ninguém que queira construção modular, né? Aqui para fazer, né? Em sério que quer? Quer? Aí veio, conversou comigo, eu falei, que beleza. Eu falei, hoje não tenho um tema para te dar. Eu falei, mas eu tenho um conhecido que está precisando de alguém, né? Cuidar um pouco a obra que ele está fazendo em Santos e ver uma coisa, então começamos um projeto de extensão. Ela participou de un proyecto de extensión, no fue ni siquiera iniciación científica, ela entró como un proyecto de extensión, ela que de no ABC, né, São Bernardo, aqui, né? São Bernardo. Então, daí para Santos foi um pulo, foi de 0 a 0, né? Aproveitei as férias para... Eu iria para São Paulo visitar minha família, e aí eu passei em Santos fazendo acompanhamento. E aí eu cheguei a visitar uma vez ela, né, quando estava lá naquela obra, fui visitar o ano passado, né, eu saí com aquele sabor amargo da boca, né, não por nada, não que eles não sejam esforçados, que não tenham todo esse desenvolvimento ajudado com a tecnologia, nada daquilo, né, mas era mais uma fábrica que eu visitava, que eu sentia que estava saindo de uma construção tradicional, entendeu? Então, esse era o sabor de amargo que eu saí daquilo, né. E eu falei, acho que falei ali, né? Falei, continuamos na mesma coisa, né? Aqui não, entendeu? Eu só estou oculto, aquilo que a gente vê, se não estivesse dentro da fábrica, né? Eu falei assim, o produto final, ele entrega umas características, ganhou prazo, etc., né? Mas a fabricação dele não tem muita coisa de racionalizado, né? Menos industrializado, né? Como produção. Essa foi a impressão que ficou, e aí a gente conversou, porque o problema que nós vimos com eles, principalmente, era um problema de projeto. Então, eu falei para ele na época, olha, vamos ver um projeto, vamos estudar um projeto. Então, ele passou, digamos, esses 8 meses, esse ano, estudando projeto, geração, porque tem uns projetos com inteligência artificial generativa, sabe? Só que um dia, e foi na banca da Gabriel, que se deste lá, e que o Paulo participou lá e tal, eu falei, oh, Ellen, acho que temos que falar. Falei, então, a culpa é minha, tá? Falei, Ellen, devo falar porque acho que tem um arroz com feijão que a gente tem que resolver muito antes da gente chegar a falar de projeto generativo. Tá? Então, é muito mais importante a gente dedicar aquilo. Se topa mudar para aquilo, aí ela ficou pensando e ela foi doida para aceitar, né? Até aceitou. Só que vai ser corrido. Eu falei, mas dá para fazer. E ela, por isso estou falando, segunda coisa para valorizar, ela é corajoso. Aí falou, vamos lá. E aí comentou um ponto, por que isso vem modular, né? Porque falaba de 2011, ¿no? En 2012 eu tinha uma orientada na época que eu meu doutorado na USP, né? E eu era consultor de construtora nessa época, né? Então eu queria criar na época um modelo para poder fazer a consultoria mais rápido, né? Aonde que eu mexo na caixinha, qual caixinha eu sei, faço um diagnóstico rápido e já sei onde que tinha que mexer na minha consultoria, né? Eu tinha uma orientada na época, Jennifer Liu, e aí fomos estudando, e eu fui vendo, né? A forma mais avançada de fazer é como uma construção industrializada, lá e tal. E esse modelo, que pelo menos o teórico, né, ele começou a modular, por quê? Porque fizemos uma versão em 2012, 13. Quando fiz meu doutorado em 2015, né, eu tirei tudo isso do meu doutorado, porque falou, não deu tempo para fazer. Eu coloquei uma página onde tem um modelo parcial, bem parecido com aquele modelo teórico, para começar, né? E aí eu falei, em 2017 abri um projeto quando estava na USP ainda, né? Eu falei, não, agora vamos terminar. Aí vim, passei o concurso aqui, vim fazer, e falei, vou recrutar uma pessoa. Aí encontrei uma pessoa para fazer, essa pessoa se chamava Gabriela Babu, né? E começamos a desenvolver aquilo com Gabriela lá e tal, e ela chegou para mim, ela fez o contrário do que eu fiz com ela. Ela falou, professor, eu quero mudar de tema, podemos mudar de tema? Eu falei, não, Gabriela, eu estou querendo terminar isso há 10 anos, aqui não estou entendendo. Mas mudamos, inclusive o Paulo foi da banca dela, né? Também foi entrevistado dela lá e tal, e nós trabalhamos muito sobre todas as atividades para fazer, né, na construção modular, né? Inclusive o Maria foi... Ela participou de várias obras, ela me acompanhou em vários momentos. Então, super dedicada a ela lá e tal, e começamos. Só que o modelo, ele ficou por ali, ela não tocou o modelo e ficou por lá, né? E aí um dia, né, eu estava com ela comentando, né, falei, olha, temos este modelo, né, inconcluso, mas ele tem muita coisa que tem que terminar, ele não está completo, tem coisinhas, tem que alinhar a lógica, lá e tal, mas eu acho que se a gente desenvolver este modelo um pouquinho, a gente consegue fazer o que o Ramon falou, termos superfície, né?
Porque a ideia do modelo é ter o perfil, né? Ter o perfil, olha, esta empresa é um pouquinho mais disto, um pouquinho menos daquilo, né? Ela prefabrica mais, ela tem uma linha disto com estas estratégias, ela tem muitos produtos, tem perfil, né? A ideia é poder ter um modelo para poder comparar, né? Esta empresa é mais um perfil A, o perfil B, o nosso que é cá. Só que, né, quando mostramos para o Paulo, né, o Paulo mostrou, será que vocês vão terminar? Acho que você precisa ter essa questão. E aí ele falou, professor, não vamos terminar. Quando terminou aquilo, eu falei, ele, calma, pero eu falei, bem na linha que falou o Eduardo, que terminamos o modelo teórico, já tem que ser certo. Eu falei assim para ele, terminamos o modelo teórico, já tem que ser certo, tranquilo, tudo. Se a gente conseguir, né, validar entrevistas lá e tal, já tem uma coisa legal. E se a gente conseguir uma empresa para fazer aquilo, testar um modelo melhor, só que já para a empresa já não deu para testar um modelo. Eu falei, olha, também já, né, vamos fechar escopo, né, e terminar. E nesse período, essa moça conseguiu terminar o que você está. Então, é, foi uma construção modular de um TCC, com várias partes pré-fabricadas, referências entrando no meio da linha de produção principal, de forma celular, orgânica, etc. Né? Mas ela com muita competência, muito esforço, muita disciplina, muita competência, ela conseguiu levar adiante este grande desafío de colocar estas cosas, ¿no? Y tem coisas que nem todo mundo concorda. Por exemplo, eu concordo mais com a posição do Paulo do módulo 2D, mas o trabalho é dela e ela defendeu com muita capacidade o ponto de vista dela, né? Lógico que eu vou conversar para ver, né, se a gente se conseguiu, né, refletir outra coisa diferente, mas, entendeu? Ela é, não sei se vocês acreditam nos signos, né, mas essas capricornianas teimosas, então tem que, né, eu falo sim, senhora, não tem problema. E já está, né? Mas então, com isso, né, colocando um pouco desse contexto, eu só queria colocar aqui que a ele, qual que é o trabalho que ela desenvolveu, né, como que ela chegou com muito esforço e que não é por qualquer um. Então, por isso, como orientador mesmo, aproveito para parabenizar ela aqui na frente de todo mundo, tá? Eu não vou falar porque o Eduardo já terceirizei já o trabalho feio do Eduardo, né, daquilo, né, mas daqui a pouquinho eu vou convidar a vamos desligar aqui as câmeras, a família, eu peço que tenham uma paciência, vamos pedir que todo mundo que vai da banca se retire para poder deliberar a nota, tá? Eu vou ligar para o Paulo e para o Ramon aqui pelo WhatsApp, né? Enquanto eu vou desligar essas câmeras, tudo aqui, e daí a gente conversa sobre essa deliberação, daqui uns minutinhos a gente volta a chamar todo mundo, tá bom? Então, um abraço, muito obrigado.
microfone. Vem para aqui, Ellen, né? Bom, muito obrigado a quem está aí na expectativa, para não deixar vocês mais ansiosos, né? Vem aqui, Ellen, fica aqui, por favor. Tá? Então, sendo o dia 12 de dezembro, tenho que dizer que ele tirou 10 e todo mundo feliz para sempre. Muito obrigado. Parabéns, querido. Parabéns para a família, viu? Isso. Não foi para Muito obrigada. Pessoal, então estamos nos vendo. Muito obrigado pela sua presença. Tchau, tchau. Parabéns, Hélio. Sucesso. Parabéns, Ellen, muito sucesso, tá? Continua na pesquisa. Você é uma joia rara. Parabéns aos pais, tá? Parabéns. Muito Continua na obrigada. pesquisa, mas se quiser partir para a indústria, só nos procurar também. Pode deixar. Muito obrigada Tá pela bom. contribuição de vocês, por vocês estarem presentes, né, dedicando o tempo de vocês para a minha pesquisa, e tenho certeza que a gente juntos vai conseguir transformar o setor em algo muito mais industrializado, né, e tecnológico. Muito obrigada. Aí, moço, sucesso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Eu ofereci vaga primeiro, eu ainda ofereci lá na hora que eu estava falando.